Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, estou aqui num cenário novo, né, diferente, já gravei aqui, mas faz muito tempo, enfim, e quero de antemão pedir desculpas aí pelo atraso do vídeo de hoje, né, aconteceram aí algumas situações, e enfim, ao invés de gravar, normalmente eu gravo ali em torno de 8h30 da manhã, né, tô gravando aqui às 11 da manhã. Talvez tenha uma vantagem, né, de colocar a cabeça mais no lugar, esfriar a cabeça ainda por conta da péssima atuação do Botafogo na noite de ontem, lá contra o Estudiantes de La Plata, na Argentina. Mais uma derrota para a coleção de derrotas do Botafogo no ano, né? Incrível marca aí de derrotas, igualando ao mesmo número em 22 jogos, o mesmo número de derrotas que tivemos ao longo de toda a temporada de 2024, com mais de 70 jogos. Só essa estatística, só esse número, se alguém chegasse e apresentasse esse número lá no início de janeiro, qualquer torcedor iria ficar, né, com os olhos arregalados, assustado, só por essa informação, né? Já saberia que o ano tem sido realmente terrível para o Botafogo até o momento. Botafogo, nos dois últimos jogos, né, Brasileirão e Libertadores, enfrentou equipes que estavam passando por momentos de muita turbulência. O Atlético Mineiro, e demos a primeira vitória para o Galo, né, no Campeonato Brasileiro, e agora o Estudiantes, que também vinha numa draga aí, uma dificuldade de vencer adversários, e venceu essa partida até mais por falha, né, no caso uma falha individual aí do John, né, do que méritos, né? O Estudiantes não é uma equipe de botar medo, né? Mas o Botafogo virou essa equipe inofensiva, né? Inofensiva, e que também atrai até situações como essa do goleiro John, né? Um goleiro que a gente se acostumou aí a confiar, enfim, teve uma noite aí infeliz. Pessoal, não adianta a gente ficar analisando agora muito mais a partida. Escalação ruim, ao meu ver, novamente com insistência no PK, mexidas piores ainda ao longo do jogo. Entrou até o Elias Manuel, coitado, que a princípio seria uma contratação até para o RWD Molenbeek, veio para o Botafogo, né, e está ali, enfim, compondo o elenco, digamos assim, e o Botafogo perdeu um jogo que era fundamental, né, nessa primeira fase de Libertadores. Ainda dá para classificar? Sim, ainda dá, mas o torcedor não imagina que esse Botafogo, que tem atuado aí com o Renato Paiva, reaja, né? Não dá para a gente imaginar o Botafogo vencendo do Carabobo, até do Carabobo, né? Que tivemos muita dificuldade de vencer em casa, vencer do Carabobo lá na Venezuela, depois vencer do próprio Estudiantes no Newton Santos e finalizar vencendo a Universidade de Chile também no Newton Santos, né? Os jogos já estão aí, né? Vão ser em maio, dia 6 de maio, uma terça-feira o jogo do Carabobo, depois dia 14 de maio, uma quarta o jogo recebendo o Estudiantes, e finalizando o mês de maio, dia 27 de maio, enfrentando o Laú, também numa terça-feira. Então uma terça, uma quarta e uma terça em maio. Pessoal, o Textor, né, há 2 dias atrás, falou que a culpa é dos jogadores. A gente sabe que realmente os jogadores estão muito mal, né, falando aí, generalizando, muito abaixo, mas essa maneira do Textor de prestigiar, né, de bancar o Renato Paiva, está irritando o torcedor, porque os jogadores, a montagem do elenco já foi errada, né? Agora ficou nítido que mesmo que tenha gasto aí 400 milhões na janela, o Botafogo não conseguiu repor as peças que saíram, né? Mesmo peças, algumas, que o próprio torcedor do Botafogo concordou com a saída, né? Alguns jogadores já tinham ali dado o que tinha que dar, né? Falando no popular aí, mas mesmo assim o Botafogo não conseguiu repor, né? E hoje faz o torcedor do Botafogo ter saudades de jogadores,
né? Como o Oscar Romero, por exemplo, que nunca chegou a brilhar com a camisa do Botafogo. Foi um jogador ali ok, né? No máximo ok. Mas hoje a gente pensa, se tivéssemos um Romero no elenco, talvez não precisasse ter essa insistência do Renato Paiva com o Patrick de Paula no meio, né? De novo, ontem, né? Tudo bem que o Botafogo, de repente, planejou empatar a partida, mas o PK já está nítido que não rende ali naquela posição como um terceiro volante ali mais à frente. Então, situação muito difícil do Botafogo. Eu, às vezes, tá? Aí eu quero saber a opinião de vocês. Eu sinto falta de alguém aqui no Brasil, um representante do John Textor, digamos, seja um diretor de futebol ou o próprio CEO, no caso o Tairo, com mais sangue nas veias, talvez seja a expressão, né? Porque esse time, essa comissão técnica, o grupo todo precisa de uma chacoalhada. Já que a chacoalhada, por hora, não vai ser uma demissão e uma troca de treinador, precisa de uma chacoalhada. O que está havendo? Como é que o time que era a melhor equipe do continente se transformou num time que hoje o torcedor está preocupado em fazer 45 pontos no Brasileirão? Ano que vem o Botafogo tem garantido o Campeonato Carioca. O Botafogo não conseguiu se classificar no Carioca desse ano para a Copa do Brasil do ano que vem. Ainda não está classificado. O Botafogo, via Brasileirão, nesse início, não dá a menor pinta de que vai chegar entre os 6 primeiros colocados, classificar para a Libertadores. Título da Libertadores, então, hoje é uma insanidade a gente pensar, né? Então o Botafogo vive um ano talvez até pior do que o Fluminense viveu no seu, né, ano seguinte à conquista da Libertadores. E com a diferença que não foi por falta de dinheiro. O Botafogo teve essa grana, investiu, né? Não estou dizendo que o Santi Rodrigues já deu errado. Não, dá chances de recuperar. Mas o recorte do momento, o raio-x do momento do Botafogo é o pior possível. Contratações que até agora Arthur não consegue fazer nenhum gol, né? E os jogadores, citando o Arthur aqui, um exemplo das contratações, né? Arthur, Santi Rodrigues, e os jogadores que estavam no elenco são um rascunho mal feito do que foram no ano passado. Então a gente conhece o potencial do Marlon, a gente conhece o potencial do Gregory, a gente sabe o potencial do Savarino, e esses jogadores ali que são o coração do time do Botafogo não estão conseguindo, né? Para não falar dos laterais, Alex Telles, Vitinho, não estão conseguindo ser jogadores que foram em 2024. Renato Paiva, inclusive, deu uma declaração após o jogo, na coletiva, de que a equipe de 2024 não existe mais, né? De qualquer maneira, é até inconsistente com o que ele tinha dito, que manteria muitas das coisas que foram feitas com o Arthur Jorge. Só ia dar ali uma pequena lapidada. Na época que ele falou isso, eu cheguei aqui e falei, concordei, né? Não adianta ele querer ser o professor Pardal, né? Por mais que ele tenha ali o esquema de jogo dele, posicional, a maneira dele jogar, eu achei até que na época ele tinha sido sandálias da humildade, né? Em dizer que ia só mexer muito pouco em relação à equipe que deu certo, muito certo, em 2024. Não é o que a gente está vendo, realmente, e agora ele mesmo falou que 2024 não existe mais. Botei na thumb, né, também outra fala dele, dizendo que ele é o treinador, ele é o responsável pela equipe, mas que de fato é uma fase muito estranha que está acontecendo com o Botafogo. O que ele quer dizer com isso? O que é o muito estranho? Porque as coisas não estão acontecendo, porque os gols não estão acontecendo, as bolas não estão entrando, ou quando a bola vem na direção do nosso gol, acontece, né, uma falha aí terrível do nosso Paredjon. De fato, são coisas estranhas. E aí é o que eu volto a dizer, precisa de um chacoalhão. Se o John Textor não fizer esse chacoalhão em forma de mudança de comando, não sei o que pode ser feito.
Hoje é um dia para a equipe chegar de viagem da Argentina e ainda hoje, porque já tem jogo no sábado, ser feita uma reunião de urgência. Era para o John Textor agora pegar um voo, vir para o Brasil, né, ou fazer uma chamada que seja online com o Tairo, com diretoria, com o Renato Paiva, porque chegou aquele momento que não dá mais para esperar. Jogo de sábado, torcedor do Botafogo, acho que está todo mundo descrente numa vitória em cima do Fluminense. Tudo se caminha para que o Fluminense quebre, né, a escrita que o Botafogo criou nos últimos jogos, sempre de vitórias contra o Tricolor, e agora é muito nítido de que o Botafogo vai perder para o Fluminense no sábado. E o Fluminense tem uma equipe melhor que o Botafogo? Não. No papel, não. Né? A equipe que o Botafogo cansou de vencer, né? Ganhou até no Campeonato Carioca, na volta dos titulares. Mas agora o cenário é de que o Botafogo, nem contra o Capital, o Botafogo vai passar. Uma equipe que, espaçada, que os jogadores parece que não treinam nada, que a bola parada do Botafogo, que era um ponto forte ano passado, virou o ponto fraco. Não foi nem assim, houve uma queda de rendimento do Botafogo. Não, foi um abismo de rendimento. Então, assim, trocar o técnico vai ser a solução? Não tem como a gente garantir. Mas o que a gente está vendo agora, além desses jogos que eu falei da Libertadores, Carabobo, Estudiantes e Laú, e o próprio Capital pela Copa do Brasil, o Botafogo tem jogos difíceis para o Brasileirão. Pega o Fluminense, depois pega o Bahia, depois acho que tem o Internacional, dia 18 de maio tem o Flamengo. É um mês difícil o mês de maio, como já era esperado. Para não falar em junho, que tem o Super Mundial. Então, assim, se algo tem que acontecer, o momento emergencial é esse. O Botafogo, se vencer os 3 jogos, beleza, tem tudo para classificar. Né? Tem tudo para classificar. Mas o que nos leva a crer que o Botafogo vai vencer os 3 jogos? Carabobo na Venezuela e 2 jogos em casa no Newton. O que nos leva a crer que essa equipe vai começar a jogar futebol? Eu entendo o John Textor como empresário, como um cara centrado, com uma mente, né, de um norte-americano que é diferente do brasileiro, ou seja, que ele nunca foi um cara de ficar trocando técnicos, né, de trocar de opinião, digamos assim, tão rápido. Mas eu acho que também revela inteligência, até humildade, você recuar. Você entender que, poxa, erramos, não deu certo, ou era um nome bom, mas não funcionou. Pode ser que parta do próprio Renato Paiva, como ele fez no Bahia, o pedido de demissão. Pode ser que parta dele, né? Até evitaria esse constrangimento da situação. Pô, demorou 3 meses para achar um técnico, quando achou, demitiu o cara com pouco tempo de trabalho. Só que esse pouco tempo de trabalho não foi tão pouco, porque teve um mês de março inteiro de treinamento. E a gente não está vendo nada na equipe que lembre uma equipe treinada, uma equipe com jogada ensaiada, uma equipe que saiba o que fazer em campo. Muito pelo contrário, parece que é um bando de jogadores que se conheceram, né, no ônibus. Então, estou falando aqui, coração aberto, e aí eu quero saber de vocês. Mas eu acho que tinha que ter uma reunião urgente, urgentíssima, para mudar. Porque não adianta esperar, vai chegar o Wendel no meio do ano, aí vai ter a janela de junho para o Super Mundial. Beleza. Ainda tem chance do Botafogo, do Textor, da Eagle, corrigir essa série de erros que foram cometidos nesse início de ano. Ainda dá tempo. Mas o fato do Botafogo é sintomático, o fato do Botafogo ter atingido o mesmo número de derrotas que teve no ano passado, com quase 80 jogos, agora, né, ainda em abril.
É a história que todo mundo tem falado. O Botafogo se acostumou a perder. A equipe que tinha um mental forte, hoje não acredita nela própria. A equipe já entra praticamente derrotada. Por isso que eu tô falando, sábado é mais uma derrota aí na conta do Botafogo. É mais uma derrota. E vai perder para Bahia, vai perder para Internacional, e vai perder para Flamengo. E se bobear, vai ser eliminado da Copa do Brasil. E vai, de repente, ganhar um jogo desses 3 jogos da Libertadores, perder os outros, empatar o outro, ficar de fora. E é isso. E aí o Botafogo vai para os Estados Unidos passear, trocar camisa com jogadores do PSG, do Atlético de Madrid, fazer compras. Então, agora seria o momento, para mim, né? Para mim, acho que se eu fosse o Renato Paiva, por mais doído que seja, até porque é um cara que já estava morando aqui no Rio de Janeiro, acho que ele teria todo o interesse de ter sucesso no Botafogo, e aí não estou dizendo que ele não está interessado nisso, óbvio que ele está, mas seria o caso dele pedir o boné, fazer uma reunião com o Textor online e dizer, olha, jogadores, as coisas não estão dando certo, até quem acertava muito tem errado, e para não prejudicar o Botafogo eu prefiro sair. E aí o Textor não vai poder demorar 3, 4 meses para escolher um novo comandante. Vai ter que trazer alguém que não precisa ser de grife. Eu não gosto dessa ideia do cara, o Mancini, não sei quem mais, o Ancelotti, sabe? Eu já tenho um receio quanto a isso. Acho que tem que chegar alguém que bote moral, né? Como o Arthur Jorge fazia. Estou citando o Arthur Jorge porque foi o treinador do ano passado, né? Um cara que peitou várias vezes, inclusive a imprensa, né? E os jogadores respeitavam, enfim. E é isso. Não tenho esse nome. Falei aqui ontem do Hernan Crespo. Os nomes aí que também estão no mercado brasileiro. Você vê, o próprio Corinthians também está atrás de técnico. O Tite disse não. Está tentando o Dorival. Também não tem um nome assim fantástico. Mas precisa haver uma mudança. Eu não estou vendo possibilidades no momento de haver essa mudança com o Paiva. Infelizmente. Estava apostando. Eu sempre aposto, eu sempre boto fé. Da mesma forma que eu botei muita fé no Arthur Jorge e deu certo, né? Eu estava acreditando desde que o Arthur Jorge chegou, gostei, pô, o cara acho que vai dar liga. Agora eu também estava apostando e errou. Então, dessa mesma forma, acho que ninguém vai ficar, pelo menos botafoguenses, tá? Não estou falando da mídia. Ninguém vai ficar, pô, olha lá o Textor, não sei o quê. Não. O Textor, acho que revelaria que ele tem uma humildade de dizer, olha, errou, não deu certo, né? E vamos seguir agora com o outro comandante. É isso, galera. Vamos ter fé aí que as coisas vão melhorar. Conta com o seu like, comenta aí embaixo. É isso, é tempo de Botafogo sempre. Pra cima. Vamos acreditar.